Eu sou a Larissa, tenho 29 anos e trabalho organizando casas para aluguel de temporada. Sabe essas casas que o pessoal aluga por aplicativo, tipo fim de semana, feriado? Então, quando o hóspede vai embora, eu entro para limpar, organizar e preparar para o próximo. Já peguei de tudo, casa destruída, coisa esquecida, situação estranha, mas nada chegou perto disso. Essa casa ficava afastada, numa área mais rural. Não era isolada total, mas também não tinha vizinho colado. Era o tipo de lugar que as pessoas alugam para descansar. O dono me avisou que o último casal tinha saído mais cedo sem explicar muito. Disse só: deixaram a chave e foram embora de manhã. Normal. Cheguei lá por volta de 15 horas. O portão estava destrancado, como combinado. Quando entrei, a primeira coisa que notei foi o silêncio. Mas não aquele silêncio comum. Era um silêncio que parecia fechado, como se a casa estivesse completamente isolada de qualquer som de fora. Nem passarinho, nem vento, nada. A casa estava limpa, limpa demais. Não parecia que alguém tinha passado um fim de semana ali, cama arrumada, louça lavada, lixo vazio. Isso já me deu uma sensação estranha, porque normalmente sempre fica algum sinal. Mas o que me incomodou mesmo foi o banheiro. Tinha um espelho grande em cima da pia. E ele estava manchado. Não de sujeira. Parecia marca de mão. Mas não era uma mão inteira. Eram só os dedos. Como se alguém tivesse encostado só as pontas dos dedos. Várias vezes. No mesmo lugar. E o mais estranho: as marcas estavam do lado de dentro. Como se alguém tivesse tocado o espelho, estando muito perto dele. Muito perto mesmo. Limpei, ignorei. Segui o trabalho. Quarto, sala, cozinha, tudo normal. Até chegar no segundo quarto. Esse quarto estava com a porta fechada. Quando abri, senti o cheiro. Não era cheiro ruim, era cheiro de coisa parada. Tipo o quarto que ficou fechado muito tempo. Mas aquilo não fazia sentido. A casa tinha sido usada no fim de semana. Entrei. A cama estava arrumada, mas o colchão tinha uma leve marca, como se alguém tivesse sentado ali, recentemente. Não deitado, sentado, na beirada. Fiquei olhando. E aí percebi outro detalhe. O guarda-roupa estava aberto, só um pouco, e tinha um espelho dentro. Quando eu passei na frente, eu vi meu reflexo. Normal. Mas quando eu parei, demorou meio segundo para ele parar também. Foi muito rápido, mas não foi igual. Meu corpo travou na hora. Eu fiquei olhando fixo, sem me mexer. E o reflexo ficou normal, na mesma posição. Respirei fundo. Tentei racionalizar, ilusão, cansaço, luz. Continuei, mas comecei a acelerar. Queria terminar logo e ir embora. Voltei para o banheiro para pegar um produto de limpeza. E foi aí que eu congelei de verdade. O espelho estava marcado de novo, no mesmo lugar, as mesmas marcas de dedo, como se alguém tivesse acabado de tocar. Eu tinha acabado de limpar. Naquele momento eu senti claramente. Eu não estava sozinha na casa. E não era sensação vaga, era certeza. Eu fiquei parada olhando para o espelho. E aí, uma coisa aconteceu que eu não consigo explicar até hoje. Uma das marcas se formou na minha frente, devagar, como se um dedo invisível estivesse encostando no vidro de dentro para fora. Eu não gritei, eu não corri na hora. Meu corpo simplesmente travou. Quando consegui me mexer, eu saí do banheiro sem olhar para trás. Peguei minhas coisas na sala, meio no automático, e antes de sair, eu ouvi, vindo do corredor, um som leve, tipo alguém batendo com a ponta do dedo na parede, 3 vezes. Toque, toque, toque. Eu fui embora. Não terminei o trabalho. Bloqueei o dono depois. Nunca mais voltei lá. Mas tem uma coisa que ficou comigo desde aquele dia. Às vezes, quando eu tô sozinha em casa, principalmente no banheiro, eu encontro marcas no espelho. Não sempre, mas de vez em quando. E nunca são mãos completas. Só as pontas dos dedos.
Meu nome é Bruno, tenho 34 anos e trabalho fazendo vistoria de carros para seguradora. Basicamente, quando alguém compra ou transfere um veículo, eu vou até o local, tiro fotos, confiro o chassi, documento essas coisas. É um trabalho tranquilo, na maior parte do tempo. Esse caso aconteceu no final de uma tarde de sábado. Eu já estava encerrando o dia quando apareceu uma vistoria urgente. O cliente pediu para ser no mesmo dia porque ia viajar no domingo cedo. Aceitei. O endereço era num bairro mais afastado, rua pouco movimentada. Cheguei lá por volta de 18h20, já escurecendo. O carro estava estacionado na frente da casa. Um sedã prata, nada chamativo. Mas tinha uma coisa estranha logo de cara. O carro estava destrancado, porta levemente aberta. Isso é incomum, porque geralmente o dono fica esperando, acompanha tudo. Nesse caso, ninguém apareceu. Bati no portão, chamei. Nada. Esperei uns minutos. Nada. Pensei em ir embora, mas o serviço já estava ali e às vezes o cliente só demora mesmo. Resolvi começar a vistoria por fora. Tirei foto da placa, laterais, pneus, tudo normal. Quando fui abrir mais a porta para fotografar o interior, eu senti um cheiro. Não era cheiro forte, mas era um cheiro abafado, tipo carro que ficou fechado com alguém dentro por muito tempo. Sentei no banco do motorista para pegar o chassi no painel. E foi aí que notei. O banco do passageiro estava levemente inclinado para frente, como se alguém tivesse mexido nele. Até aí, normal. Mas no tapete, tinha marca, não sujeira, marca, tipo pressão, como se alguém tivesse ficado ali com os pés por um tempo. Parado. Olhei rápido para trás. Banco de trás vazio. Continuei o trabalho, mas comecei a ficar desconfortável. Peguei o celular para tirar foto do interior. E na tela, eu vi algo diferente. No reflexo do vidro do passageiro, parecia ter alguém sentado, muito apagado, quase imperceptível, mas tinha forma, cabeça, ombro. Eu abaixei o celular na hora. Olhei direto. Nada. Levantei o celular de novo. E lá estava, de novo, só no reflexo. Eu travei. Fiquei alguns segundos tentando entender. Mexi o celular de leve. A imagem mexia junto, mas o reflexo não parecia sincronizado direito, como se estivesse atrasado. Eu saí do carro na hora. Fechei a porta com mais força do que precisava. Fiquei olhando para o vidro. Não tinha nada. Respirei fundo. Falei em voz alta, meio sem pensar. Tem alguém aí? Silêncio. Mas aí veio o som. De dentro do carro, um movimento leve no banco, tipo alguém ajustando posição. Eu não abri a porta de novo, de jeito nenhum. Comecei a me afastar. Foi quando ouvi o cinto de segurança. Aquele clique, claro, nítido, como se alguém tivesse acabado de puxar e encaixar. Aquilo não tem como ser vento, não tem como ser acaso. Eu entrei no carro da empresa e fui embora. Nem finalizei a vistoria. Mais tarde, já em casa, fui olhar o sistema. O chamado ainda estava aberto, mas o nome do cliente tinha sumido. Ficou em branco, como se nunca tivesse sido preenchido. No dia seguinte, fui ver o endereço no mapa. A casa não aparecia. A numeração pulava aquele lote. E o mais estranho, quando passei lá 2 dias depois de dia, o carro não estava mais lá. Nem sinal de que alguém morava ali. Até hoje eu evito fazer vistoria no fim do dia, mas tem uma coisa que nunca saiu da minha cabeça. Na última foto que eu tirei, a do painel, o vidro do passageiro aparece e no reflexo tem alguém sentado, com o cinto já colocado. Me chamo Larissa, sempre fui mais racional, dessas que ri quando alguém fala de energia, simpatia, essas coisas, mas eu também sempre fui muito sozinha. E acho que foi isso que me levou até aquele ponto. Eu morava sozinha num apartamento pequeno, no 3º andar de um prédio antigo.
Trabalhava de casa, quase não saía, e minhas conversas eram basicamente com clientes ou entregadores. Não tinha amigos próximos, nunca tive um relacionamento sério, e isso começou a pesar, principalmente à noite. Foi numa madrugada de quinta-feira que tudo começou. Eu estava rolando vídeos no celular sem sono, quando apareceu um desses conteúdos estranhos. Uma mulher ensinando algo que ela chamava de feitiçaria. Não era apresentado como bruxaria ou ritual. Parecia algo mais íntimo, como se fosse uma prática antiga, esquecida, ligada ao desejo e à intenção. Segundo ela, era uma forma de atrair alguém específico, usando energia emocional e repetição. No começo, eu ignorei, mas continuei assistindo. Ela falava coisas muito específicas, tipo horários, sempre depois das 2 da manhã, silêncio total, luz baixa. E um detalhe que ficou na minha cabeça: você precisa sentir que já não está sozinha. Aquilo me deu um leve arrepio, mas não sei porquê, continuei. Ela ensinava um passo a passo simples: escrever o nome de alguém ou descrever alguém que você queria, falar em voz baixa, repetir por dias seguidos e sempre no mesmo horário. Eu não tinha ninguém específico em mente, então descrevi: alguém que me queira de verdade, alguém que não vá embora, alguém que fique. Simples assim. Comecei naquela mesma noite, 2h17 da manhã. Nos primeiros dias, nada aconteceu. Era até meio ridículo. Eu sentava na beira da cama com a luz apagada, repetindo aquilo em voz baixa, me sentindo meio idiota. Mas no quarto dia, teve algo diferente. Quando terminei de falar, tive a sensação de que não estava sozinha. Não foi medo, foi presença. Como quando alguém entra no cômodo e você percebe, mesmo sem ver. Olhei ao redor. Nada, mas o ar parecia mais pesado. No quinto dia, comecei a ouvir um som, muito leve, como se alguém respirasse, do outro lado do quarto. Eu parei de falar na hora, fiquei imóvel. O som também parou. Eu devia ter parado ali, mas não parei. No sexto dia, eu tive um sonho, ou pelo menos achei que era um sonho. Eu estava deitada na minha cama, do jeito que sempre fico, e senti alguém sentando ao meu lado. O colchão afundou, devagar. Eu tentei me mexer, mas não consegui. Minha respiração ficou curta. E aí, senti algo encostar no meu braço, uma mão fria, mas firme. Acordei com o coração disparado. O quarto estava vazio, mas o colchão ainda estava levemente afundado ao meu lado, como se alguém tivesse acabado de levantar. Depois disso, as coisas começaram a escalar. As luzes do apartamento começaram a acender sozinhas, sempre depois das 2 horas. A porta do banheiro ficava entreaberta, mesmo eu tendo certeza de que tinha fechado. E o pior, coisas mudavam de lugar. Pequenos detalhes. Meu celular não estava onde eu deixei. Uma cadeira levemente puxada. O copo que eu usava à noite aparecia na pia pela manhã. Eu comecei a ficar com medo, mas junto com o medo vinha outra coisa, uma sensação estranha de companhia, como se alguém estivesse ali por mim. No 9º dia, aconteceu o que eu não consigo esquecer. Eu acordei de madrugada sem motivo. O quarto estava escuro, mas eu ouvi passos dentro do apartamento, lentos, indo da sala até o meu quarto. Eu prendi a respiração. Os passos pararam na porta, que estava aberta, e então eu ouvi uma voz baixa, quase um sussurro, muito perto. Você chamou. Eu não gritei, não consegui. Meu corpo simplesmente travou. A partir daí, eu parei com tudo. Não fiz mais nada, não repeti nada. Joguei o papel fora, apaguei o vídeo, mas não adiantou, porque ele não foi embora. Os sinais continuaram. Na verdade, ficaram mais claros. Agora eu sabia quando ele estava ali. O ar mudava, o silêncio ficava pesado, e às vezes eu sentia alguém me observando enquanto eu dormia.
Teve uma noite que eu acordei com algo diferente. Meu celular estava ligado, na câmera frontal, apontado para mim. Eu não lembrava de ter feito isso, mas o pior não era isso, era que na tela, atrás de mim, parecia ter uma sombra, parada. Eu não olhei para trás, não tive coragem. Só desliguei o celular e fiquei imóvel até amanhecer. Hoje, eu não faço mais nada relacionado àquilo, mas também não estou mais sozinha. Às vezes, quando estou quase dormindo, sinto o colchão afundar de leve, como naquela primeira vez. E tem noites que eu acordo exatamente às 2h17, sem alarme, sem motivo, e sempre com a sensação de que tem alguém ali, esperando. Eu só queria alguém que ficasse. E talvez ele tenha levado isso a sério demais. Meu nome é Renata, tenho 27 anos e eu nunca contei isso para ninguém fora da minha família. E mesmo assim, ninguém acredita direito. Mas eu sei o que eu fiz e sei quando tudo começou a dar errado. Eu sempre tive dificuldade com relacionamento. Não era falta de gente interessada, era mais um padrão. As pessoas vinham, se aproximavam e depois simplesmente sumiam, sem briga, sem motivo claro. Só desapareciam da minha vida. Depois do terceiro quase namoro que terminou assim, eu comecei a ficar paranoica. Achava que tinha algo errado comigo, que talvez eu fosse difícil demais, estranha demais, ou pior, esquecível demais. Foi minha tia que comentou pela primeira vez. Ela é dessas pessoas que acreditam em tudo, simpatia, energia, essas coisas. Num almoço de família, ela falou meio brincando: "Você devia fazer uma feitiçaria." Eu ri, mas ela não. Depois do almoço, ela me chamou num canto e explicou. Falou como se fosse algo normal, antigo. Disse que não era para trazer qualquer pessoa, mas para abrir caminho para alguém ficar. Essas foram exatamente as palavras dela. Ela me passou um papel dobrado. Disse para não fazer de qualquer jeito, que tinha a hora certa e que o mais importante era não parar no meio. Eu levei aquilo para casa. Ficou dias na minha gaveta, mas eu sempre lembrava, principalmente à noite. Acabei cedendo, comecei numa segunda-feira, 2h03 da manhã. Tudo em silêncio. Segui exatamente o que ela escreveu, sem improvisar, sem mudar nada. Não vou entrar em detalhes de tudo, mas envolvia repetição, foco e uma frase específica no final, sempre a mesma. Nos primeiros dias foi tranquilo, nada estranho, só aquela sensação leve de estar fazendo algo meio errado, mas nada além disso. No quarto dia, percebi uma coisa. Meu sono começou a mudar. Eu dormia, mas parecia que não descansava, e sempre acordava no mesmo horário, entre 2h e 2h10. No sexto dia, tive a primeira sensação. Eu estava deitada, de olhos fechados, quando senti alguém deitar atrás de mim, encostado, como se estivesse me abraçando por trás. Eu congelei, não me virei, não me mexi. Só fiquei ali, sentindo. A sensação era muito real. Peso no colchão, respiração perto do meu pescoço. Lenta, calma. E o mais estranho, não parecia agressivo. Parecia familiar. Eu devia ter parado ali, mas não parei. No oitavo dia, aconteceu algo que me marcou muito. Eu estava na sala, usando o celular, quando ouvi um barulho no quarto, como se alguém tivesse mexido na cama. Fui até lá. Devagar, a cama estava desarrumada, mas não do jeito normal. Era como se alguém tivesse sentado e arrastado o corpo. Eu comecei a ficar com medo de verdade, mas ao mesmo tempo eu não queria parar, porque pela primeira vez parecia que alguém realmente estava ficando. No 10º dia veio o primeiro contato direto. Eu acordei de madrugada e senti aquilo de novo. Alguém atrás de mim, muito perto, só que dessa vez eu ouvi.
Uma voz baixa, quase no meu ouvido. Eu tô aqui. Meu corpo inteiro travou. Eu tentei falar, mas não consegui. E aí, senti algo passar pela minha mão, como dedos, lentos. No dia seguinte, eu parei. Não fiz mais nada. Nem naquela noite. Nem nunca mais. Mas não adiantou, porque aquilo não dependia mais de mim. Os sinais continuaram e ficaram mais frequentes. Portas que eu fechava apareciam abertas. A TV ligava sozinha de madrugada e sempre no mesmo horário. Mas teve um dia que eu tive certeza. Eu estava no banho e comecei a ouvir passos na casa, claramente, indo da sala até o corredor. Eu desliguei o chuveiro, fiquei em silêncio e os passos pararam na porta do banheiro. A maçaneta não girou, nada abriu, mas eu senti alguém do outro lado, esperando. E então, 3 batidas leves. Eu não saí. Fiquei ali até a água esfriar completamente. Depois disso, comecei a dormir com a luz acesa. Mesmo assim, não muda muita coisa, porque não é sobre ver, é sobre sentir. Até hoje, às vezes, quando eu estou deitado, sinto alguém se aproximando devagar, deitando atrás de mim. E o pior é que já não parece estranho, parece rotina, como se eu tivesse me acostumado e de vez em quando, quase pegando no sono. Eu ainda ouço. Eu não fui embora, eu só queria alguém que ficasse. Agora, eu tenho, mas não do jeito que eu imaginava. Eu sou o Jonas, tenho 38 anos e trabalho como vaqueiro desde moleque. Já rodei muito sertão, já vi de tudo um pouco. Bicho estranho, gente esquisita, coisa que você escuta de longe e finge que nem ouviu. Mas o que aconteceu naquela fazenda foi diferente. Ali tinha algo que não era pra gente mexer. Eu fui contratado para trabalhar numa fazenda grande, bem afastada. Lugar seco, poucas casas por perto. Estrada de terra que parecia não ter fim. O dono era um homem fechado. Ninguém chamava ele pelo nome, era só o patrão. Logo no primeiro dia, um dos vaqueiros mais antigos me puxou de lado. Falou baixo, quase cochichando. Não mexe com o gado depois das 6. Eu achei que era brincadeira. Perguntei o motivo, ele só respondeu: porque não é só a gente que cuida deles. Eu ri. Na época, eu ainda ria dessas coisas. O gado era bonito, saudável demais. Nenhum animal doente, nenhuma perda, nada. E olha que a região era ruim para a criação. Seca constante, pouca água, mas ali tudo dava certo, até demais. Com o tempo fui percebendo uns detalhes. Os bois não ficavam agitados à noite, não faziam barulho, não se moviam. Era como se todos dormissem ao mesmo tempo. E mais uma coisa, eles não olhavam pra gente quando escurecia, parecia que evitavam. Depois de umas semanas, comecei a ficar incomodado, porque aquilo não era normal. E foi aí que veio a ideia errada. Eu conhecia umas coisas, simpatias, rezas, umas práticas que o pessoal usa para fortalecer criação. Nada pesado, pelo menos eu achava. Pensei, se esse gado já tá bom, pode ficar melhor ainda. Não contei para ninguém. Esperei uma noite, depois das 6. Levei umas coisas simples, sal grosso, um pedaço de pano, e fiz do jeito que eu conhecia, no meio do pasto. O lugar estava estranho, silêncio total, sem vento, sem som de inseto, nada. O gado estava lá, parado, imóvel. Parecia que estavam esperando. Eu comecei, falei baixo, repeti as palavras, e aí os bois levantaram a cabeça, todos ao mesmo tempo, e olharam, mas não para mim, para trás de mim. Na hora, eu senti aquela sensação de alguém muito perto. Eu parei, não terminei, mas já era tarde, porque eu ouvi um som como um sopro, grave, lento, bem no meu ouvido. Não mexe. Eu congelei, não olhei para trás, mas senti.
Algo grande, parado, respirando. Eu saí dali devagar, sem correr, sem virar. Na manhã seguinte, tentei agir normal, mas o clima tinha mudado. O gado estava diferente, inquieto, e pela primeira vez tinha um boi morto, sem marca, sem ferimento, só caído. O patrão apareceu nesse dia. Ele não falou nada no começo, só ficou olhando o animal. Depois olhou para mim e perguntou: "Você fez alguma coisa?" Eu neguei, na hora, mas ele continuou olhando, como se já soubesse. "Tem coisa aqui que não é sua", ele disse. Naquela noite, eu não consegui dormir. Por volta das 2 da manhã, eu ouvi passos do lado de fora, pesados, lentos, rodeando a casa. Eu fui até a janela, devagar, e vi o gado todo reunido, parado, olhando para a mesma direção, um ponto escuro, no meio deles, mais alto que os bois, imóvel. Eu não consegui ver forma, só presença. E então, todos os animais deram um passo para trás, ao mesmo tempo, como se estivessem abrindo espaço para ele. No dia seguinte, pedi para ir embora. O patrão não tentou me segurar, só disse uma coisa antes de eu sair: "A gente não cria eles." Eu não entendi na hora, mas quando já estava indo embora, olhei pelo retrovisor e vi o pasto, e no meio do gado, aquela mesma sombra, parada, e mesmo de longe, eu tive certeza de que ela estava olhando direto para mim. Hoje, eu não faço mais nada disso, nem simpatia, nem reza, nada, porque tem lugar que já tem dono e tem coisa que não precisa aparecer para deixar claro que está ali. Meu nome é Rafael, tenho 29 anos e trabalho como motorista de aplicativo. Faço muito corrida para fora da cidade, estrada, zona rural, essas coisas. Nunca tive problema com passageiro. Até aquela noite. Era quase 1h40 da manhã. Eu já estava encerrando o app quando apareceu uma corrida longa, interior. Pagava bem. Pensei em recusar, mas aceitei. O ponto de partida era numa estrada de terra, perto de um sítio, lugar escuro, sem iluminação. Quando cheguei, não tinha ninguém. Esperei uns minutos. Nada. Ia cancelar, quando ouvi um assobio, curto, baixo, vindo do mato. Eu olhei e vi algo saindo. Era um homem, ou parecia ser. Ele veio andando devagar, cabeça baixa, passos meio duros. Entrou no carro sem falar nada. Sentou no banco de trás. Eu confirmei o destino. Ele não respondeu. Só depois de alguns segundos, ele falou: "Pode ir." A voz era estranha, como se estivesse atrasada, tipo quando o som não acompanha direito o movimento. Eu comecei a dirigir. O GPS indicava quase 40 minutos de viagem, estrada vazia. E aí comecei a perceber umas coisas. Pelo retrovisor, ele não parava quieto, mas não era movimento normal. Era como se ele estivesse tentando se ajustar. A cabeça inclinava demais, depois voltava. Os ombros subiam de um jeito errado, como se ele não soubesse exatamente como ficar sentado. Eu tentei ignorar, mas aí ele começou a imitar sons. Primeiro, um pigarro, depois uma respiração. E então, ele fez um som que eu reconheci. Era o barulho da minha seta. Só que a seta não estava ligada. Eu olhei para frente. O som continuou, vindo de trás, exatamente igual. Eu desliguei o som do carro e o barulho parou. Silêncio. Por alguns minutos, até que ele falou de novo: "Você conhece bem essa estrada?" A voz estava melhor, mais natural, mas ainda tinha algo errado. Eu respondi que sim. E aí ele disse: "Eu também, só que com a minha voz, igual, mesmo tom, mesmo jeito." Meu estômago gelou na hora. Eu não falei mais nada. A estrada começou a ficar mais fechada, mais escura,
E o GPS travou. Simplesmente parou de atualizar. Foi quando eu percebi outra coisa. O reflexo no retrovisor. Não batia. Eu via o banco. Via o encosto, mas ele parecia distorcido, como se não encaixasse direito no espaço. Eu tentei não olhar, mas era impossível. E então ele riu, baixo, e disse: "Tá quase certo agora." Eu não aguentei. Perguntei: "Certo o quê?" Silêncio. E aí, bem devagar, ele respondeu: "Ser você." Na hora, eu senti algo encostar no banco, mais perto, como se ele tivesse se inclinado para frente. Eu acelerei, sem pensar. A estrada parecia não acabar. E então, do nada, o GPS voltou, com uma nova rota, mandando parar ali mesmo, no meio do nada. Eu não parei, continuei. E foi aí que ele falou pela última vez. Exatamente no meu ouvido, mesmo estando atrás. "Você saiu errado." O carro começou a falhar, luz piscando, painel apagando. Mas eu não parei, segui até ver luz, qualquer luz. Quando cheguei perto de uma estrada maior, tudo voltou ao normal. Carro, GPS, tudo. Eu olhei no retrovisor. O banco de trás estava vazio. Sem porta abrindo, sem barulho, nada. Vazio. Eu finalizei a corrida. E quando fui ver os dados, não tinha nome, não tinha número. Só um detalhe. Na foto do passageiro, era eu. Só que com o rosto levemente errado, como se alguém tivesse tentado copiar, e quase conseguido. Depois disso, eu parei de rodar à noite, mas às vezes, quando estou sozinho no carro, eu tenho a sensação de que alguém ainda está tentando aprender como ser eu. Tenho 35 anos e trabalho como vigilante noturno. Me chamo André. Já faz uns 6 anos. Sempre pego o turno da madrugada, shopping, galpão, prédio comercial. A maioria das noites é tranquila. Silêncio, ronda, café e só. Mas teve um lugar que eu não consegui terminar nem a semana. Era um prédio antigo no centro, fechado há anos. Iam reformar para virar escritório. Meu trabalho era simples: ficar lá das 22 horas às 6 horas, fazer ronda nos andares e garantir que ninguém invadisse. No primeiro dia já achei estranho. O prédio não tinha energia completa, só algumas luzes de emergência, corredores longos, meio esverdeados. Tudo com cheiro de poeira e coisa velha. Mas até aí, normal. O que me incomodou mesmo foi o relógio. Logo na entrada tinha um relógio de parede antigo, redondo, daqueles que fazem tic-tac alto. Só que ele estava parado, marcando 2h17. Nem dei importância. Comecei minha primeira ronda. Primeiro andar, ok. Segundo, ok. No terceiro, eu ouvi um barulho. Um toque, seco, como se alguém tivesse batido na parede. Parei. Fiquei em silêncio. Nada. Continuei. Mas quando virei o corredor, ouvi de novo. Toque, dessa vez mais perto. Eu falei alto: "Tem alguém aí?" Nada respondeu. Terminei a ronda mais rápido. Voltei para a recepção. Olhei para o relógio. 02h17. Eu ri sozinho. Achei coincidência. Mas quando peguei o celular, era exatamente 02h17. Aquilo já me deu um desconforto estranho. Na segunda noite, as coisas pioraram. Eu estava fazendo ronda no quarto andar, quando ouvi passos. Claramente, passos no andar de cima, lentos, arrastados. Só que o quinto andar estava vazio, totalmente fechado. Mesmo assim, eu subi. A escada fazia eco. Cada passo meu parecia alto demais. Quando cheguei no quinto, silêncio absoluto. Mas o ar estava diferente, mais pesado. E tinha um detalhe. Uma das portas estava aberta. Eu tinha certeza de que todas estavam fechadas. Eu me aproximei, devagar, e olhei para dentro. Era uma sala vazia, mas no meio dela tinha uma cadeira
virada para a porta, como se estivesse esperando. Eu não entrei. Fechei a porta, desci. Quando cheguei na recepção, o relógio, ainda 02:17. Mas dessa vez, eu ouvi tique, só um, e silêncio de novo. Na terceira noite, eu já não estava bem. Mas fui mesmo assim. Precisava do dinheiro. Tentei ignorar tudo. Fiquei mais tempo na recepção. Evitei subir. Mas por volta das 2 da manhã, as luzes piscaram e apagaram. Ficou tudo escuro. Só a luz de emergência, bem fraca. E aí, eu ouvi passos. Descendo as escadas, devagar, um por um, eu fiquei parado, sem respirar direito. Os passos chegaram no térreo, pararam. E então, vieram na direção da recepção. Eu não via nada, mas dava para ouvir cada passo, cada aproximação, até parar, bem na minha frente. Silêncio. E aí, uma voz, baixa. Já passou da hora. Eu não respondi, não consegui. E então, o relógio, atrás de mim, fez barulho. Tique! Eu virei devagar. 02:17 e o ponteiro se mexeu. Pela primeira vez. 02:18. Naquele momento, eu ouvi respiração, bem perto, atrás de mim. Mas eu não quis virar. Peguei minhas coisas e saí, sem olhar para trás, sem desligar nada. Só fui. No dia seguinte, pedi demissão. O gerente perguntou o motivo. Eu só disse: tem alguém lá dentro. Ele respondeu: você é o terceiro que fala isso. Eu nunca mais voltei, mas até hoje, toda vez que acordo de madrugada, eu olho para o celular. E às vezes, sem motivo nenhum, tá lá, 02:17. E o pior é que agora eu sempre espero para ver se vai virar ou se alguém ainda tá lá esperando dar a hora.